Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre a eterna busca do homem pelo saber. É sabido que desde os primórdios, dos mais antigos seres das cavernas, digamos assim, o homem, a partir do momento que ele se entendeu como ser pensante, ele buscou o conhecimento, buscou o saber, buscou entender tudo que o rodeia, tudo que o cerca, seja aqui na própria planeta Terra ou em toda a extensão do universo, digamos assim. Buscou explicações para os fenômenos naturais, chuva, calor, frio, tempestades, furacões, vulcões e assim por diante. Buscou entender a Terra como um todo, o porquê da floresta, o porquê das variedades de espécies presentes no ecossistema, o porquê dos mares, dos rios. E foi além disso, buscou até entender ou supor um mundo sobrenatural com aquelas clássicas perguntas: quem eu sou, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, qual o objetivo da nossa presença na Terra e assim por diante. Então são questões que atingem e ao mesmo tempo afligem todas as pessoas, independentemente do grau de conhecimento, desde o mais iletrado dos seres humanos até o mais culto, mais sábio, mais bem informado, teoricamente, o pós-graduado, o doutorado, o mestrado, o pós-doctor e assim por diante. São questões que continuam, sob todos os aspectos filosóficos, científicos, teológicos, espirituais, muitas delas sem respostas. E, por outro lado, antagonicamente, digamos assim, ou melhor dizendo, paradoxalmente, muitos dos nossos contemporâneos em pleno século XXI ainda têm dificuldade, por mais que compartilhem, digamos assim, todos esses questionamentos e muito mais de fundo e de conotação existencial, se recusam peremptoriamente, ou seja, se recusam sob qualquer argumento e pretexto a absorver, aprender os conselhos mais básicos dos quais pode depender sua vida, ou seja, aqueles conselhos que podem fazer a diferença imediata entre a vida e a morte, que podem fazer a diferença imediata entre estar bem e se dar mal. Se dar mal no sentido amplo e mais variado da palavra. A pessoa pode tanto vir a perecer, perder a vida de forma trágica, quanto ficar condenado a uma cadeira de rodas na condição de tetraplégico, de paraplégico ou coisa pior. Enfim, são contradições, são paradoxos inexplicáveis. Mas como também faz parte das questões universais e existenciais do ser humano, a variedade, a diversidade e as grandes diferenças que existem entre os próprios seres humanos de um para o outro, no sentido de que ainda não há uma explicação, por mais que a ciência busque uma definição única, porque cada ser humano é único, cada ser humano é ímpar. Mesmo assim, ainda eu insisto, porque existem pessoas que, por mais conhecimento que detêm, ainda têm dificuldade de aceitar o óbvio, de questionar a ciência,
Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos bem atuais, bem contemporâneos e bem pontuais para a sua reflexão, sem pretender me alongar muito. Por que pessoas com formação superior, com amplo conhecimento científico, se recusam a aceitar a eficácia das várias vacinas que estão sendo apresentadas, estão sendo usadas em larga escala em toda a superfície da Terra, tendo atingido a vacinação de cerca de 50% ou mais da população mundial, e em alguns países, inclusive o Brasil, com mais de 70% da população vacinada e, obviamente, atingindo resultados bastante satisfatórios em termos de minimização dos efeitos da doença Covid-19 causada pelo coronavírus, minimização ao ponto das pessoas terem sintomas bastante fracos, diferentemente do que acontecia quando ainda não tínhamos vacinas ou quando tínhamos e os eventuais contaminados ainda não tinham sido vacinados por uma questão de escalas de prioridades adotadas pelos diferentes governos e recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, o que acontecia, assim, resumindo, no início, cerca de 5 a 6% dos contaminados desenvolviam a forma grave da doença e vinham a óbito. Primeiro passavam por uma experiência horrível de serem internados e irem parar nas UTIs, nas unidades de terapia intensiva dos hospitais mundo afora, e mesmo assim não conseguiam sobreviver por terem comorbidades, por fatores hereditários e outros fatores aleatórios. Hoje, diferentemente disso, apesar dessa nova variante, a Ômicron, ser muito mais contagiosa em termos de velocidade que as variantes anteriores, o número de contaminados, obviamente, é bem maior, numa velocidade assustadoramente maior. No entanto, um pequeno número de vacinados, cerca de 5% dos óbitos registrados hoje, ou menos até, são de pessoas totalmente vacinadas. E 95%, talvez um pouco menos, cerca de 90% dos vacinados são pessoas que, os não vacinados são pessoas que que chegaram ao óbito, desenvolveram a forma grave da doença. Então é isso. Infelizmente, esse é o grande paradoxo, porque as pessoas têm dificuldade de aceitar a ciência, por mais esclarecimento que tenham. Esse é o vídeo de hoje, apenas para a sua reflexão e a nossa reflexão também. Um grande abraço a todos.